Sueli Lima, missionária da SEADEMA, formada em História, Pedagogia e Teologia, pós-graduada em Educação de Jovens e Adultos, Gestão Estratégica de Pessoas e mestrado em Ciências da Educação. Atualmente exerce cargo de secretária executiva da SEDAC, Secretaria de Evangelização e Discipulado de Pré-Adolescentes e Crianças da SEADEMA. É coordenadora do Fórum de Líderes de Missões do Nordeste Kids e da Mobilização Nordeste para Cristo Kids. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, eu estou muito feliz, muito honrada, agradecida a Deus por estar fazendo parte deste grande congresso. Minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, os organizadores deste evento, cada pastor, cada coordenador, cada ministro, cada professor e professora da Brasil para Cristo. Nesses próximos minutos, estaremos refletindo sobre o ministério infantil em tempos de crise. E para isso, te convido a abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Iremos ler os versículos 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para ensinar a outros. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo está preso. Aparentemente, alguém que está preso não deve estar se preocupando em dar prosseguimento a algo que foi a causa da sua prisão. Geralmente, quando alguém é preso, castigado por alguma coisa, a tendência é se afastar daquilo que o levou àquela prisão. Mas Paulo não. Paulo sabia que aquilo que ele estava fazendo era importante e que não podia parar. Paulo sabia que lá fora daquelas cadeias, lá fora daquelas algemas, ele tinha uma missão, tinha um ministério a fazer. E agora, quem está lá do outro lado? Timóteo. E Paulo então escreve a Timóteo pedindo que o seu discípulo, pedindo que Timóteo continue a trabalhar, ainda que, fazendo isso, também corresse risco de acabar na cadeia. Nós precisamos ter essa mesma fé e esse mesmo sentimento que o Espírito Santo trouxe a Paulo. E ele vai fortalecer a fé do seu filho na fé, que é Timóteo. Ele começa dizendo que ele está agradecido a Deus por tudo que está acontecendo e está agradecido a Deus porque a palavra do Senhor não está algemada. Embora ele esteja preso, a palavra do Senhor está solta, a palavra do Senhor está fazendo aquilo que deve fazer. A palavra do Senhor deve e precisa continuar sendo pregada. Ele chama a atenção desse soldado, desse discípulo, desse seu filho na fé, para entender que ele precisa prosseguir com a mesma resiliência de um soldado, que deixa tudo, que deixa os negócios deste mundo para servir a um exército, para servir ouvindo ordens, obedecendo essas ordens e lutando para chegar à vitória. Ele chama a atenção de Timóteo dizendo que esse trabalhador do evangelho é também como um atleta que se prepara, que corre para alcançar a vitória. E para isso, esse atleta precisa treinar, precisa se exercitar, precisa persistir uma e outra vez mais, até que o seu corpo esteja no limite exato, no ponto exato de correr a carreira, chegar ao final e alcançar a medalha. Ele fala também que esse trabalhador do evangelho, ele é como um lavrador que espera com paciência pelos frutos para ser o primeiro daquele que vai desfrutar dos seus frutos. Nós estamos neste momento de crise. Nós estamos neste momento que não é somente a crise da saúde pela pandemia, mas nós estamos vivendo uma crise generalizada na sociedade. Crise de fé? Quantas pessoas não creem mais? Crianças
que dizem que não creem em Deus. Crianças que de pequenas já dizem, sou ateia, não creio, Deus não existe. Isso é um mito, é uma história de faz de conta. Estamos vivendo na pior das crises de fé de toda a história da humanidade. Estamos vivendo também numa grande crise moral, onde os valores cristãos, os valores baseados na fé cristã, estão sendo questionados e um por um estão sendo substituídos no coração e na mente de muitos por valores que contrariam a vontade de Deus. Nós estamos sob um forte ataque. Nós estamos vivendo em uma das maiores crises da história da humanidade. Mas no meio disso tudo, existe você, meu irmão e minha irmã, que foi chamada por Deus para ser uma voz profética nessa geração, para observar que existe um Timóteo, trazê-lo para próximo de você, ensiná-lo na prática sobre a vida com Deus, para fortalecer a sua fé de forma que ele venha trabalhar para o Senhor. Foi isso que fez Timóteo, ainda que sob perseguição, ainda sob ameaça de morte, ainda que sob cadeia, sob algemas, ele estava firme no seu propósito de, ainda na crise, mesmo na crise, servir ao Senhor, adorar ao Senhor e levar outros, no caso Timóteo, a continuar o seu trabalho, a continuar servindo ao Senhor. Por isso, eu quero também refletir com vocês sobre alguns pontos. O primeiro deles é o que é o ministério infantil. Nós precisamos entender que o ministério infantil é uma tarefa, é um serviço que cada um que foi chamado precisa fazer com excelência. Deus deu a cada um dons, talentos, Deus deu a cada um também serviços e tarefas, e Ele espera que cada um cumpra com a sua função, cumpra com o seu ministério, cumpra com a atividade para a qual foi chamado. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Essa tarefa precisa ser exercida com excelência. Essa tarefa precisa ser exercida com amor. Essa tarefa precisa ser exercida com cuidado, com zelo e com todos os recursos que Deus tem colocado à nossa disposição. Mas o que é esse ministério? Nós sabemos que é uma tarefa que faz parte da grande comissão, porque o evangelho não deve ser pregado por faixa etária. O evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, de todas as idades, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Mas é claro que cada faixa etária, cada povo, cada tribo, cada língua, cada nação precisa que esse evangelho esteja audível aos seus ouvidos, compreensivo à sua mente, que possa tocar, que possa chegar ao seu coração. E é por isso que nós, eu e você, fomos chamados e estamos aqui neste congresso para refletir sobre a nossa ação e nos prepararmos para realizar essa tarefa com excelência para a glória de Deus. Porque essa mensagem que deve ser pregada a todos deve ser trabalhada de acordo com cada público-alvo, para que ela possa chegar à mente e descer ao coração. Então, o que é o ministério infantil? O ministério infantil é essa tarefa específica que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, existem pessoas que foram chamadas especificamente para este trabalho. E este trabalho do ministério infantil, ele se divide basicamente em 3 etapas ou estágios: evangelização, discipulado e mentoria. O nosso trabalho como professores e professoras dos meninos e das meninas que Deus colocou sobre os nossos cuidados é, em primeiro lugar, de evangelizar. E aqui compreendendo o evangelismo não apenas como um movimento, mas evangelização, como a ação de levar o evangelho.
E nós só podemos entender o evangelho, o evangelizar, o ato de evangelizar, como o ato onde quem já experimentou a salvação em Cristo Jesus, quem já viveu, quem viu, testemunha para o outro do que viu, do que vive, do que sente. Só pode evangelizar, só pode testemunhar aquele que já é crente em Cristo Jesus e que já experimentou o valor da maravilhosa graça que nos traz salvação pela fé em Cristo Jesus. Dizemos que evangelizar é o ato em que nós apresentamos o plano da salvação. E aí nós não estamos falando de cores. Cores são métodos, vamos chamar de metodologia, para ajudar a criança a identificar, a compreender, a lembrar desses princípios. Mas aqui falando de evangelização como a apresentação sistemática e compreensiva à criança de 5 princípios básicos, pelo menos: o amor de Deus, o pecado, a morte de Cristo em nosso lugar, nossa escolha e o perdão gratuito para uma nova vida em Cristo. Ou seja, o ministério infantil precisa anunciar a Cristo, apresentando propositadamente, apresentando sequencialmente os princípios do plano da salvação, para que essa criança entenda que Deus a ama, mas que ela é pecadora. Ela está separada de Deus, mas Deus a ama. Então ele enviou o seu filho para morrer no lugar dela. E se ela aceitar este amor, ela terá uma nova vida em Cristo. Ela será uma nova criatura. Ela será feita filha, filho de Deus. Esse é o nosso primeiro objetivo. Nosso segundo objetivo é discipular. E discipular aqui nós colocamos como o ato de ajudar o outro por meio da vivência, do ensino da palavra, da integração a ser como Cristo. E eu diria que o discipulado, ele tem pelo menos 3 etapas: acolher, integrar e ensinar. Por que isso é tão importante? Porque a criança que acabou de receber a Cristo como seu Salvador, ela precisa ser acolhida. E eu pergunto a você, o que você tem feito para acolher as crianças que acabaram de receber Jesus como seu Salvador? Acolher é abraçar, é dar boas-vindas, é fazer com que essa criança se sinta bem, se sinta feliz neste lugar que é a casa de Deus, a família de Deus. Se sinta feliz no meio do povo de Deus. Então, discipular significa acolher, integrar e ensinar. Integrar é fazer com que a criança se sinta parte, torne-se parte. Nós entramos onde somos convidados, mas só permanecemos onde somos inseridos, onde nos sentimos bem. A criança precisa entender que a sua vida mudou, mas que ela vai contar com você para ajudá-la nesse processo, que é radical, que é muitas vezes doloroso, dolorido. Ela vai ter que renunciar a coisas, mas ela conta com uma família espiritual que a recebe e que a integra. Ela agora é parte dessa família. E o terceiro passo é ensinar, que aí nós estamos tratando sobre cursos, eventos, atividades que tragam a essa criança conhecimentos da doutrina bíblica. Conhecimento de quem é Deus, como é Deus, o que Deus espera dela, como ela pode viver de forma que agrade a Deus. Então, nós temos esse grande papel, que é o discipulado. E o discipulado não é apenas um momento, mas é todo momento posterior à conversão da criança. Por último, a nossa missão é mentorear. E aí talvez esteja o nosso maior desafio. Por quê? Porque se discipular já é desafiador, mentorear é mais desafiador ainda. Porque nós não temos
de certo modo, essa cultura do mentoreamento. E o que é isso? É o que Paulo estava fazendo com Timóteo. Paulo passa pela cidade de Timóteo e apresenta o evangelho a Timóteo, que já era judeu praticante. Timóteo se converte a Cristo. Quando Paulo passa novamente pela cidade de Timóteo, ouve falar de como esse jovem cresceu espiritualmente. E as pessoas do lugar dão testemunho de Timóteo. Então, ele traz Timóteo para o seu lado, para que ele possa ser discipulado no ensino da palavra e possa ser mentoreado para substituir Paulo em seu trabalho. Quando nós amamos de fato as crianças e pensamos a longo prazo na vida delas de serviço ao Senhor, nos preocupamos com o discipulado. O discipulado é um desafio porque é longo, é demorado. Muitas vezes os frutos não aparecem rapidamente. Na verdade, nem podem, porque são frutos para a eternidade. Eu sempre digo que Deus nos permite ver alguns frutos para alegrar o nosso coração. Mas os frutos reais, nós só iremos percebê-los, entendê-los na eternidade. E a mentoria, que a mentoria é quando você e eu entendemos que somos passageiros, que o lugar onde estamos hoje foi antes ocupado por alguém e será depois ocupado por outro alguém. Quem ocupará o nosso lugar? Quem fará o que fazemos hoje? Quem prepararmos? Então, nós precisamos preparar a nova geração. Uma geração que está herdando um mundo caótico. Mas nosso Deus continua poderoso. Nosso Deus continua fiel. Então, o Ministério Infantil tem essas 3 demandas, tem essas 3 facetas. Evangelizar, apresentar sistematicamente o plano da salvação em Cristo, de forma que a criança se sinta em condições de responder a esse chamado, mesmo que a resposta seja não, mas ela precisa entender. Segundo, discipular, ajudar a criança a formar em si o caráter de Cristo, viver como Cristo e servir a Cristo. E terceiro, mentorear, para que essa criança seja líder, seja frutífera, ela possa substituir você, ela possa ter uma vida de trabalho na casa do Senhor. Isso não precisa, o discipulado e a mentoria, eles não precisam acontecer em momentos estanques, mas com certeza eles precisam ser intencionais, propositados, sistemáticos, para que a criança entenda que ela está evoluindo e para que você também possa ter maior clareza desses passos que você está dando com essas crianças. Mas e um ministro? Nós falamos sobre esse exemplo que é Paulo. Paulo que vai trabalhar para que o seu filho na fé, Timóteo, alcance aquilo que ele não alcançou. Então, o ministro, aquele que está encarregado do ministério, da tarefa de evangelizar, discipular e mentorear crianças, ele precisa entender que ele trabalha em 3 fases. Primeiro, ele precisa viver Cristo. E Paulo diz de uma forma muito categórica o que é viver Cristo. Viver Cristo é negar a si mesmo. E ele diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você, professor, você, professora, precisa entender que para causar impacto nessa geração, para ajudar essa geração a crescer em Deus, crescer em Cristo, crescer fortalecida no Senhor, sem vergonha de evangelizar, sem vergonha de dizer que é diferente, a que povo pertence, a confessar sua fé, você mesmo precisa ser o primeiro a fazer isso. Viver Cristo significa adotar Cristo como seu modelo de vida, não apenas espiritual, mas como modelo de vida na sua integralidade, na sua forma de viver, as suas amizades, de comprar, de vender, de se relacionar, de trabalhar, de estudar. Toda a sua vida precisa ser pautada pela palavra de Deus. A segunda coisa é falar de Cristo.
Nós precisamos falar de Cristo, e eu já falei aqui que falar de Cristo é testemunhar o que Cristo fez em você. E porque você viveu, e porque você sentiu, e porque Cristo mora em você, você pode falar dele sem dificuldade, porque você não está falando de algo que está distante, mas de algo que está dentro de você. E por último, nós precisamos fortalecer a fé daqueles que estão conosco. Você, professor, você, professora, tem essa tríplice meta: viver Cristo, falar de Cristo e fortalecer a fé em Cristo daqueles que estão próximos a você. E quanto a isso eu te pergunto, será que as crianças que estão sob os seus cuidados estão prontas para viver Cristo, para falar de Cristo e para fortalecer a fé de outras crianças? Sim, porque essa é a nossa meta como professores de Bíblia, como professoras de crianças e pré-adolescentes que amam ao Senhor ou que precisam descobrir o amor do Senhor. É que uma vez que elas conheçam o Evangelho, elas aprendam sobre Deus e elas vivam e elas experimentem isso ao ponto de, sozinhas ou acompanhadas, estarem prontas para falar e viver a sua fé. E eu pergunto a você, as crianças que você trabalha, as crianças que estão sob os seus cuidados, estão prontas para viver fora da bolha da igreja? Nesse momento de crise, essas crianças tinham alimento espiritual de reserva em seus corações e mentes para sobreviver espiritualmente, ainda que com pais e mães não crentes, porque você as tinha abastecido com a palavra do Senhor? Ou nesse momento elas se sentirão fracas, desprotegidas e muitas delas talvez tenham até renunciado à sua fé? Nós precisamos mentorear as nossas crianças, discipular as crianças de uma maneira que, conosco ou longe da nossa presença, a palavra de Deus esteja fluindo sobre suas vidas, em seus corações, de forma que elas possam testemunhar, longe ou perto da igreja, dentro ou fora da igreja, com pais crentes ou não, que Jesus é o Senhor da vida delas. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Pouco ou nada vai adiantar se nossas crianças souberem sobre todos os personagens da Bíblia, se elas souberem contar todas as histórias do Antigo e do Novo Testamento, mas não souberem fazer conexão dessas histórias com a sua vida prática. Pouco ou nada vai adiantar para a vida espiritual das nossas crianças trabalharem em coisas que elas não veem sentido, não veem significado para Deus. Nós não podemos, não devemos cultuar os eventos, mas devemos usar os eventos para transformar essa geração por meio da palavra do Senhor, para que elas tenham mentes transformadas, ao ponto de, não acontecendo nenhum evento, não acontecendo nada, nem mesmo se não houver culto, elas estejam prontas para continuar crentes, adoradoras e testemunhas do Senhor. Mas aí acontece um grande problema. Muitos de nós, crentes, não apenas professores, temos subestimado o ministério das crianças. Como assim? Sim, temos nos preocupado muito mais de encher a sua cabeça com conhecimento bíblico do que criar oportunidades para que essas crianças possam falar daquilo que elas já aprenderam. E essa é uma grande necessidade. Talvez essa seja a virada da chave para o avivamento da nossa nação. Que as crianças e pré-adolescentes, assim como os jovens, encontrem em nós líderes os motivadores, os motores, os incentivadores, para que elas usem seus dons e talentos ainda na infância. A diferença disso é que elas aprenderão a aplicar os conhecimentos bíblicos que estão aprendendo no seu dia a dia. Elas aprenderão que oração não é algo que se faz na igreja.
Oração não é algo memorizado, não é decorado, mas é um diálogo com Deus que pode acontecer todo dia, porque Ele ouve e responde. Mas nem sempre com sim. Muitas vezes Ele responde não, às vezes Ele responde espere, mas sempre responde. E isso é que a criança precisa aprender. Ela precisa aprender na prática, ela precisa ter oportunidades para levar o evangelho aos seus colegas, à sua família, ainda na infância. Mas nós temos alguns problemas a vencer. O primeiro deles é a síndrome da felicidade. Em algum momento nós entendemos que as crianças dentro da igreja precisam ser felizes o tempo inteiro. E aí a gente cai em um outro perigo muito grande. É que se nós entendemos que as crianças não devem nem podem ser confrontadas porque ficarão tristes, eu pergunto a você como elas se arrependerão se não se sentirem envergonhadas de seu pecado. Precisamos entender, precisamos compreender que para que a criança receba Cristo como seu Salvador, ela precisa se sentir como ela realmente é, porque todos pecaram e as crianças também. Elas precisam entender que são pecadoras e que precisam se arrepender disso. E arrependimento é igual a tristeza, vergonha por algo que eu fiz que não deveria fazer. E se nós cultuamos a felicidade, como iremos proporcionar às crianças momentos de reflexão sobre o seu pecado? Então precisamos refletir isso. Precisamos entender que a palavra precisa ser pregada e que a criança precisa entender que necessita de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Outro problema muito grande do nosso ministério, que precisamos estar vigilantes, é sobre a cultura do entretenimento. Trabalho infanto-juvenil não é trabalho de parque de diversões. Nós não estamos de férias e a igreja não é lugar de piquenique. Precisamos entender que trabalhamos para a salvação, para o crescimento e para a frutificação, para o serviço a Deus na vida de cada criança. Trabalhamos para que elas sejam impactadas pelo Evangelho, trabalhamos para que elas sejam impactadas pela palavra do Redentor e que sejam redimidas por Ele. Então precisamos, talvez, repensar a cultura de apresentarmos a palavra da salvação sempre de uma forma festiva. Talvez as nossas crianças precisem refletir um pouco mais. Outro problema é a psicologização da fé. Não vamos falar tanto disso. Elas ficarão traumatizadas, elas ficarão tristes. Será que nós estamos olhando para o tipo de desenho animado, de jogos, de aplicativos que as crianças estão usando? Cheios de violência, onde ganha quem mata mais. E muitas vezes temos medo de falar sobre as guerras da Bíblia, sobre as pessoas que Deus mandou matar. Porque transformaria Deus em mal. Não, Deus não é mal, Deus é justo. E quem é justo executa juízo em justiça. Nos preocupamos em falar de verdades da Bíblia para as crianças, para que elas não fiquem traumatizadas. Quando, na verdade, elas estão vendo o tempo inteiro, a maioria delas. Nós somos o terceiro país do mundo em horas de crianças em frente a telas de internet e computador. Então, o que é que elas estão vendo? E será que nós temos que nos envergonhar da palavra e escolher trechinhos aqui, trechinhos ali? Não, meus irmãos, a palavra precisa ser pregada na sua totalidade, na sua inteireza. É claro, respeitando a faixa etária de cada uma das nossas crianças. E daí a gente foge desse outro perigo, que é pregar a Bíblia em partes. A Bíblia legal, a Bíblia que só fala das histórias que terminam bem, que terminam felizes. Irmãos, nenhuma história humana termina feliz sem Cristo. Não existe final feliz sem Jesus.
Então vamos pregar a Bíblia inteira, porque principalmente os nossos adolescentes, precisam conhecer quem é Deus, e não apenas um Deus bonzinho, um Deus que é o Deus prateleira, o Deus fértil, que está aí para atender o pedido das crianças, dar a elas o que elas querem. Não, Ele vai dar a elas segundo a necessidade delas, e segundo a misericórdia dEle, segundo a vontade dEle. E nós precisamos ajudar nossas crianças a entenderem que o nosso Deus, o Deus delas, também diz não, também diz espere. Porque é difícil crer em Deus quando se aprende que Deus dá tudo, quando na realidade Deus diz muitos nãos. Então o Deus bonzinho, esse Deus que não executa justiça porque tem peninha, esse Deus não está na Bíblia. Então nós não podemos pregá-lo. Nós precisamos repensar e encontrar meios e métodos de trabalhar com as nossas crianças a Bíblia inteira. Fugir da síndrome da felicidade, esquecer da teologia do entretenimento, dar a Deus a psicologização exagerada, exacerbada, não trabalhar a Bíblia em partes porque ela precisa ser pregada inteira, não encarar a criança como inocente porque todos pecaram, e não trabalhar a partir da perspectiva de um Deus bonzinho, porque Ele não é bonzinho, Ele é bom, mas Ele também é justo e executa juízo. E como é que a gente vai fazer tudo isso? A gente vai fazer tudo isso a partir da pregação da palavra. Lucas 24, 47, trabalha de uma forma muito interessante, porque Jesus está conversando com aqueles discípulos de Emaús, aqueles discípulos que não o reconheceram. E ele dá 3 dicas de como esses discípulos deveriam viver a partir dali, viver a sua fé a partir dali. E o Senhor fala 3 coisas muito interessantes sobre a evangelização. Lucas 24 e 44, o Senhor chama a atenção de que a mensagem precisa ser puramente bíblica. Ele diz: o que eu ensinei quando estava sentado com vocês, é disso que vocês vão falar. Ela precisa ser centrada na morte e ressurreição de Jesus. Ele diz: importa que o Filho do Homem padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse. Esse é o conteúdo da pregação. E um pouco mais depois ele vai dizer no versículo 47 que nós pregamos para arrependimento e perdão dos pecados. Essa é a mensagem, professor, que você precisa levar na sua sala de aula, no evento, no congresso, no simpósio, na atividade de praça, na evangelização pessoal, na EBF. É disso que você vai falar. Primeiro, que você está falando da Bíblia, você não está falando de você. Segundo, que você está pregando um Cristo que morreu no lugar da criança, que ressuscitou ao 3º dia e que tem poder para salvá-la. Mas ela precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Ele, para ter vida eterna. Somente assim, nós iremos gerar no coração das nossas crianças resiliência espiritual. E o que é isso? Resiliência é a capacidade que um objeto, um corpo tem, de uma vez tirado da forma, esticado, moído, voltar à forma original. Em um mundo em crise, nossas crianças precisam desenvolver resiliência espiritual. Elas precisam entender que são diferentes, sim, e que isso é muito legal. Elas precisam entender que precisam ser diferentes. Elas precisam entender que não serão amadas o tempo inteiro, que muitas vezes serão ridicularizadas e até perseguidas, mas isso não pode tirá-las do caminho. Isso não pode tirar o olhar delas de Cristo, nem a alegria do coração delas. Por quê? Porque elas sempre estarão firmadas em Cristo. Elas não estão crentes, elas não estão na igreja, elas são crentes, elas são salvas e elas estão no corpo de Cristo.
E isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Por último, quero dizer a você que para que nós possamos fazer isso, também precisamos vencer alguns inimigos. Um deles é a cultura de massa. Se queremos formar meninos e meninas que amam ao Senhor, precisamos entender que é necessário formar líderes para a geração seguinte. E os líderes de amanhã são formados hoje. Por isso, vença a cultura de massa. Trabalhe com todas as crianças, mas eu te peço e te desafio em nome de Jesus a pedir a Deus um espírito de, como a Bíblia diz, um espírito de discernimento, para olhar para uma, para a outra, orar e, de repente, adotar algumas crianças para mentoreá-las. Algumas crianças que, além do ensino normal, que você já dispensa a elas, você possa trazê-las para perto de você, para potencializar o talento que elas já têm. Isso dá trabalho, exige muita renúncia, mas nós teremos muitos Timóteos se formos como Paulo. Outra coisa que você precisa vencer é o imediatismo. Formar a nova geração em um tempo de crise não acontece do dia para a noite. Não acontece de uma hora para outra. Exige tempo. E como exige tempo, você precisa ser como o lavrador que falamos no começo, paciente para experimentar os frutos. Eu espero que essa palavra tenha vindo ao encontro do seu coração. E que você pare por um momento e pense: hoje estamos em crise, mas a palavra não está em cadeias. O mundo está em crise, mas quem está em Cristo tem a sua vida renovada diariamente pelo poder da sua palavra. O mundo está em caos, mas quem tem o Senhor Jesus Cristo desfruta de sua paz ainda no meio do caos. O mundo está em total confusão, mas quem está em Cristo nunca perdeu o olhar do céu. Ele sabe que o mundo está em confusão, mas ele tem certezas absolutas e inegociáveis que o seu Cristo vive para sempre. E esse Cristo fez uma promessa para você, professor, para mim, professora. Para nós que amamos o ministério infantil, ele disse: esquecer do velho. E comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Não pare, continue firme, siga adiante, siga com alegria, siga com gozo no seu coração. Aquele que chamou você, ele está te capacitando. Quanto ao mais, irmãos, como diz a palavra do Senhor, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Que você tenha uma vida de oração por você e pelos seus alunos. Que você ame os seus alunos, mas acima de tudo, que você ame a palavra do Senhor. Que você se prepare a cada momento, mas se preocupe também em preparar a nova geração. Pregue a palavra, mas se preocupe também em vivê-la. E por último, cuide-se. Cuide de você mesmo e da sã doutrina. E cuide daqueles que Deus colocou sob os seus cuidados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. E que Deus faça com que todo o trabalho que você está tendo, ou que você terá, que você realizará para Ele, tenha muitos frutos para a glória de Deus.